Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Faz um tempão que a gente não se fala, né? Deixa eu te falar quais os assuntos desse vídeo para ver se você continua aí. Vamos falar do patrocínio Master. Será que a Prevent Senior vai continuar na nossa camisa? Realmente rompeu? O que aconteceu? Vamos comentar também do clássico São Paulo e Corinthians. Qual é a data desse clássico? O que está acontecendo? Se já tem uma decisão em relação a isso. Vamos comentar também da trajetória de Leco e Pimenta, ambos candidatos à presidência do São Paulo, das coisas ruins e boas da história deles. Vamos falar do Raí, que saiu aí uma novidade, que ele pode estar vindo para conselheiro administrativo caso o Leco vença as eleições. E também vamos falar do São Paulo, desse time que goleia, mas também leva gol. Vamos falar dos prós e contras disso e falar com você diretamente que está cornetando esse time, ok? Galera, eu tenho que começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Há quanto tempo você não estava acostumado a ver o São Paulo vencer e de goleada? Há quanto tempo você não tinha esse sentimento de caramba, o São Paulo vai jogar e vai vencer hoje? O São Paulo esse ano só teve uma derrota. Nas últimas 7 rodadas foram 21 gols, a média de 3 gols por jogo. Tá bom pra você? Enquanto toda a mídia tá falando, tá cornetando o São Paulo, que tem falha na defesa, que a defesa é isso, não sei o quê. É um time que goleia, quem entra em campo sabe o que faz com a bola. Nem vou ficar falando aqui do Rogério Ceni, disso, daquilo, do Cueva. Não, é monstro. Eu quero que você lembre que na história os times campeões eram aqueles que faziam gols, levavam, mas goleavam. Você pode até levar 2 gols, portanto que você faça 5, você ganhou o jogo. Então, enquanto tá toda a imprensa falando mal de falhas individuais, de um ou outro que ainda vai se ajeitar, vamos falar bem do Cueva que arrasa, do Luiz Araújo que melhorou pra caramba, do Gilberto que tá, nossa, arrasando e de um time que finalmente se encaixou e se encontrou. O segundo gol do São Paulo, aquele contra-ataque sensacional e perfeito, demonstra a capacidade desse time. A gente roubou a bola do outro lado do campo, passamos direto para o Júnior Tavares, que aliás, o menino estourou, saiu correndo no contra-ataque veloz e ágil, acompanhando já veio o Luiz Araújo e o Cueva, passou a bola para o Luiz Araújo e o Cueva já estava entrando para fazer gol. Você pegou o campo inteiro, veloz, quadradinho, se movimentando, encaixado. O que você tem para falar de um time desse? Que tem um erro ou outro na defesa? Você não tem o que falar de um time desse, cara. Um time desse que faz gol desse jeito, ganha campeonato sim. A única pessoa que eu vou deixar minha corneta aqui, se nos próximos 2 jogos, até o clássico, é o limite, continuar falhando, é o Sidão. Que eu esperava mais. Não tá no nível que eu esperava. Então minha corneta tá aqui. Se o Sidão virar Sidene, vai estar aqui no próximo vídeo, tá? A corneta pra você. Mas só para não fugir do assunto que toda a mídia gosta de criticar, você mudaria alguma coisa no sistema defensivo do São Paulo com falhas individuais? Eu acho que a entrada do Jusilei já deu uma cara ali. Mas você mudaria alguma coisa? Por exemplo, nossos laterais, eles atacam e avançam juntos. Você retornaria um? Ou você mudaria o sistema do Rogério Ceni ou não? Me diz você o que você faria nessa questão defensiva, ou tá bom assim? Pessoal, dia 26 de março tem clássico São Paulo e Corinthians. E o São Paulo já tem pelo menos 3 desfalques confirmados. O Cueva, o Prato e o Buffarini, que arrasou no último jogo. Então você viu que foram nomes importantíssimos. Do lado de lá do Corinthians tem o Fagner, o Balbuena e talvez o Romero. O Corinthians já havia se posicionado ontem, disse que não mudaria a data, porque se fosse o contrário, eles sem peças chaves do elenco, nós não mudaríamos a datas e que cada um com seus problemas. A Federação Paulista, há 20 minutos atrás, soltou um anunciado e não aceitou que o São Paulo alterasse a data. Então teremos dia 26 de março um clássico com desfalques importantíssimos. O que fazer? Galera, no blog do Daniel Perrone saiu uma notícia muito importante semana passada, que seria que o Raí foi convidado pelo Leco, caso ele vence as eleições do São Paulo para presidente, a ser conselheiro administrativo no São Paulo. O que é o cargo de conselheiro administrativo? O São Paulo, com o novo estatuto, agora terá conselheiros administrativos profissionais que tomarão as decisões mais importantes no clube. E o Raí será um dos indicados do presidente. O presidente poderá indicar 3 nomezinhos.
Um dos nomes do Leco é o Rail. O Pimenta ainda não programou nenhum dos nomes, vamos ver no decorrer da semana. E a informação foi confirmada hoje pela assessoria do Leco. Sim, foi feito convite para o Rail. Agora acho que é o assunto que mais o torcedor queria saber nesse vídeo, né? Que é sobre a Prevent Senior, o patrocínio Master. Tava uma guerra de comunicados oficiais e assessorias. Vou explicar para você o que aconteceu. O São Paulo tinha um contrato que se autorrenovava com a Prevent Senior, tá? Foi até dezembro de 2016, se autorrenovou. Só que o São Paulo estava tentando aumentar esse patrocínio em 30%. Para você que não lembrava o valor, a gente tinha fechado esse patrocínio Master por 25 milhões 19 meses. São Paulo quer aumentar em 30% esse valor, pelo menos. Acima dos 30 milhões ele quer deixar o peito da camisa. Estamos valorizando a marca São Paulo. Acontece que o São Paulo e a Prevent Senior não chegaram em uma conclusão. E o São Paulo já colocou em comunicado oficial que existe um plano B e provavelmente outra marca entre no peito do São Paulo. Beleza? Então a Prevent Senior já não está nas camisas de treino, que era a Santa Maggiore, que é um braço da Prevent Senior, tá? E em breve já não estará mais no peito estampando as camisas de jogo também. Não é mais nosso patrocínio Master. Vamos ver o que rola aí. Vamos falar agora dos candidatos à presidência do São Paulo, para você conhecer um pouquinho da história de cada um deles, ok? Primeiro eu vou falar do Pimenta. O Pimenta já foi presidente do São Paulo dos anos 90, de 90 a 94 para ser mais exato. Então ele foi aquele presidente que foi campeão da Libertadores e do Mundial de 92 e 93. Teve uma excelente passagem no sentido de futebol, fez ótimas contratações. Foi ele que fez as reformas estruturais do estádio do Morumbi, quando estava precisando dar uma mexidinha ali, que estava meio tremendo o negócio. E foi muito bem desse lado do futebol e do lado do marketing na época, revolucionou nos anos 90 São Paulo. Porém, sua saída da presidência do São Paulo foi um pouco conturbada. Ele iria, no governo Paulo Maluf, sair da presidência do São Paulo e assumir a Secretaria de Esporte naquele governo. Mas ele não conseguiu, teve que se afastar de ambos, do São Paulo e de abrir mão da secretaria. Porque foi envolvido e acusado de receber propina na negociação na época do Mário Tilico e do Leonardo, ambos para o futebol espanhol. Em 2015, São Paulo se pronunciou com a Folha que desarquivaria para investigação essa situação do Pimenta, junto com o advogado Ives Gander Martins. E nunca se foi provado, não podemos falar nada em relação a isso. Essa é a história e trajetória do Pimenta no São Paulo. O que ele promete? Ele promete trazer a profissionalização, integração da base com o profissional, promete reduzir as dívidas e, por enquanto, ainda não tem nenhum programa de nomes para o Conselho Administrativo ou de diretoria profissional ainda, tá? Tá em programação. Inclusive, está muito bem convidado para uma entrevista aqui com a gente. Agora o Leco assumiu como presidente interino após a renúncia do Carlos Miguel Aidar, que foi uma renúncia que a gente sentiu na pele. Ele assumiu no dia 27 de outubro de 2015. Então, na verdade, não foi presidente interino. Essa é a primeira eleição dele de verdade. O Leco não tem nenhum título como presidente, mas ele tem grandes vitórias também a serem ressaltadas, principalmente no caso de dívidas bancárias. Se você pegar no último ano da era Juvenal, a gente saiu com um déficit financeiro de 100 milhões. Aí no ano do Aidar, a gente fechou com um déficit financeiro de 72 milhões. No ano do Leco, que assumiu o negócio ali no peito, saímos com um superávit de 1 milhão. 1 milhão, mas é superávit. Para reduzir as dívidas bancárias que ele pegou de 170 milhões para 115 milhões, reduziu tudo que era juros, todas as formas monetárias que você imaginar. Hoje a gente paga pouquinho por mês, dá para pagar. Ele teve que vender jogadores importantes, fez redução nos gastos administrativos do clube. E o mais importante, acho que vale ressaltar na gestão dele, é que ele impôs toda essa Assembleia Geral que envolveu o clube, os associados e o conselho para o novo estatuto que é o futuro do São Paulo, que é o estatuto profissionalizante, que esse é o estatuto hoje mais moderno do país, que vem baseado em estatutos de fora do país, em estatutos de todos os clubes brasileiros, tá? É uma revolução no sentido de futebol. Pontos negativos do Leco, acho que a gente tem que pensar. Por um lado, foi expulso na gestão dele a Aidar e a Taide do conselho. Por outro, ele segurou muito tempo a Taide no futebol.
e internamente na Diretoria de Relações Institucionais. O caso que envolveu o nome do Leco e repercutiu bastante foi o caso do Jorginho Paulista, que é de 2002, na época do Marcelo Portugal Gouveia. O Leco era diretor de futebol, ele assinou a vinda do Jorginho Paulista para o São Paulo, e nesse caso tinha uma comissão de 700 mil para a Prazan. Essa comissão não foi paga. Em 2006, a Prazan entrou na justiça e com correções monetárias e juros, 700 mil viraram 4 milhões para São Paulo pagar. 15 conselheiros se uniram ano passado e entraram junto ao Conselho de Ética aqui do São Paulo para investigação contra o Leco por ele ter assinado. Seria quebra de estatuto. Por quê? Porque quem deveria ter assinado seria o Marcelo Portugal Gouveia como presidente. E quem assinou foi o Leco como diretor de futebol na época. Então eles alegam quebra de estatuto e correm a investigação em relação a isso. Ponto positivo pro Leco também é que foi muito questionado na época do futebol, né? Porque ele começou mal com o Gustavo e com a Thaíde, mas esse ano ele falou: trago reforços nível Prato Fred. Bom, ele trouxe o Prato. Ele trouxe o Rogério Ceni, que foi muito questionado, até eu tinha minhas dúvidas, assim, queria que ele passasse pela base primeiro. E o Rogério Ceni tá dando certo. Ele diz, como São Paulino que pretende ter um título ainda como presidente. Seria na próxima eleição, caso seja eleito. Também traz a proposta do Raí como conselheiro administrativo e continuar o que ele já começou no projeto do novo Estatuto e Profissionalização do São Paulo. Também está super convidado para uma entrevista aqui para responder as perguntas de vocês. Uma nova contratação. Uma nova contratação de peso. Literalmente. Galera, agora por fim eu vim aqui com todo prazer e toda a honra para anunciar a minha contratação de peso. Porque se o Leco traz o Prato, eu tô trazendo para vocês o Marcão. Seja muito bem-vindo, Marcão. Já com essa responsabilidade, né, de ser uma contratação de peso. De peso. Já que o Leco traz o Prato, traremos as informações do São Paulo, que é para encher o prato da torcida de notícias do dia a dia do tricolor. Esse novo integrante da nossa equipe vai começar a aparecer nas lives do Facebook, no seu dia a dia, no decorrer da semana, discutindo com vocês opinião durante o jogo, pós-jogo, pré-jogo e notícia. Esse cara aqui do meu lado representa a união de você, torcedor, nós, torcedores, diretamente com o São Paulo, com a notícia do dia a dia. Ele que vai estar lá dentro, representando o SPFC.net e a torcida e trazendo tudo em primeira mão pra gente. Então esse aqui é o Marcão, esse é o nosso novo setorista, seja muito bem-vindo. Agradeço pela confiança. E como eu disse, vamos trazer as informações do dia a dia do tricolor para você, torcedor. Se liga aqui no SPFC.net, que todo dia tem novidades do São Paulo para você. Um beijo.